1930. Tinha sido aluno da London School of Economics. Schumpeter passou por lá antes de ir para Harvard. Né? E o que aconteceu com a Alemanha? A política dos social-democratas trouxe o nazismo. Né? Perigoso, muito perigoso, um partido social-democrata fazer austeridade. Né? Hayek e o Lionel Robbins dizem mais ou menos a mesma coisa, só que eles deixam mais claro no final o seguinte: a crise tem um papel, eliminar esses empregos, esses investimentos que foram realizados porque a taxa de juros estava baixa, e ajustar os investimentos à preferência real de poupar. Porque houve crescimento além da preferência de poupança. Se você pegar lá, basicamente é a visão hoje dos modelos de meta de inflação. São as duas curvas vixelianas, traduzidas pelo Hayek, e que são utilizadas hoje pelos novoclássicos ou pelos nova-keynesianos. Ok? Claro, Kalec fez a crítica fundamental, já em 1943, dessa visão, mostrando que, na verdade, os empresários, eles preferem a empresa privada ao Estado, claro, portanto, não querem investimento público e rejeitam a possibilidade do investimento público concorrer com eles. O consumo público, por outro lado, é rejeitado porque a objeção é moral, diz o Kalec. A moral burguesa de que você ganhará seu pão com o suor do seu rosto, com eficiência e concorrência e disciplina. Certo? Quer dizer, os empresários aceitam a política anti-recessão, mas criticam o gasto público, o investimento e o consumo público e preferem o estímulo ao investimento privado, através da redução da taxa de juros, dos impostos, dos subsídios, de tudo isso, a não ser que o fascismo elimine o risco. E aí você pode ter gasto público à vontade, porque os trabalhadores não têm nenhuma influência no sistema político. Certo? E a última, concluindo, vou estar pulando muita coisa, mas depois a gente pode discutir o Foucault, se der tempo. Há um risco social na manutenção do pleno emprego. Que o pleno emprego, citando o Kalec, a manutenção do pleno emprego causa mudanças sociais e políticas que dariam um novo ímpeto à oposição dos líderes empresariais. Sob um regime de pleno emprego, a demissão de empregados deixa de ter a função de medida disciplinar. A posição social do patrão estaria minada e cresceriam a autoconfiança e consciência da classe trabalhadora. As greves por aumentos salariais e melhorias nas condições de trabalho criariam tensão política. É verdade que os lucros seriam mais elevados em um regime de pleno emprego do que são, em média, no laissez-faire. E mesmo o crescimento das taxas de salário, resultante do mais forte poder de barganha dos trabalhadores, provavelmente causaria menos uma redução dos lucros do que um aumento dos preços, e assim afetaria adversamente apenas os interesses rentistas. Mas os líderes empresariais apreciam mais a disciplina nas fábricas, a disciplina social, e a estabilidade política do que os lucros. Certo? Evidentemente. Para concluir, quer dizer, a crise tem o papel de reforçar a disciplina social. Nessa situação, último slide, tá? Nessa situação, é provável a formação de um poderoso bloco de grandes empresários e rentistas que encontraria mais de um economista, Schumpeter, Hayek, Lionel Robbins, ou vários outros, todos os austríacos, alguns dos neoclássicos na época, mais de um economista para declarar que a situação é claramente enferma. A pressão de todas essas forças, em particular das grandes empresas, muito provavelmente induziria o governo a retornar à política ortodoxa de corte do déficit orçamentário. Seguir-se-ia uma recessão na qual a política de gasto governamental, por meio do subsídio e da redução de impostos, voltaria a ser valorizada. Quer dizer, haveria um ciclo político nos quais os empresários reclamam por políticas de estímulo ao investimento privado nas recessões e, junto com rentistas, querem de volta uma recessão se um pleno emprego for alcançado. Há alguma semelhança com o Brasil contemporâneo? Obrigado.
Professor Pedro Paulo, muito obrigado, uma apresentação absolutamente fantástica. Nós temos um material enorme para discussão e alguns minutos para perguntas para os nossos apresentadores. Eu queria pedir só o favor, nós temos já várias mãos levantadas, não são declarações, são perguntas, ok? Colega aqui. Posso falar? Bom, nós estamos aqui. Colega. Bom, nós estamos aqui para discutir a restauração neoliberal, não? Ou alguma outra alternativa, correto? Certo? Então, eu quero falar sobre uma outra alternativa. Enquanto nós temos dentro desse sistema neoliberal que nós temos hoje, nós estamos dentro de uma redoma onde nós não temos muitas saídas, tá? Ficamos aí, ou pressionamos os obreiros, aumentamos os impostos, não é? Certo? Eu estou propondo uma mudança de sistema, sair do sistema neoliberal, tá? Como em parte o Jesus Huerta, em seu livro de 650 páginas, não sei se vocês leram esse livro, ele dá outra alternativa. Eu concordo em 50% dele, especialmente em voltar ao direito romano, sair a reservas fraccionárias, onde os bancos criam dinheiro sem nenhuma base, sem nenhum lastro, tá? E passar. Está bom assim ou está muito alto? A pergunta e conclui, por favor. A pergunta é justamente, estou propondo, não é? E quero que responda sobre a minha ideia. Voltar ao direito romano, onde os bancos não podem criar dinheiro. O sea, o único que cria dinheiro fiduciário seria o Banco Central, né? Que Jesus Huerta ele não aceita isso aí, mas ele aceita que se volte a reserva 100% como era antes. Por quê? Se nós não controlamos a quantidade de dinheiro, não vamos a poder nunca controlar a economia. É como um sistema hidráulico onde você não controla a quantidade de fluido hidráulico e tem que injetar água no meio ou ar. Seria esse o caso. Obrigado. Então, eu proponho e gostaria de discutir essa alternativa. Muito obrigado. Rubens. Bom, o Pedro Paulo fica provocando a gente, né? Não, eu queria só fazer um comentário, na verdade, 2 comentários. Primeiro, você é muito injusto com o Smith, certo? Você colocou o Smith numa linha neoliberal que ele colocou, não diga não que você colocou, que você esqueceu, neoliberal, você esqueceu. Espera aí, não vamos brigar agora, deixa eu fazer a pergunta. Não, você não é não, a gente se ama. O problema é o seguinte, é muito importante para o Smith o John Locke, tá legal? E o John Locke está pensando o quê? Está pensando num liberalismo clássico que todos os indivíduos têm capital para se tornarem capitalistas, ou se tornarem capitalistas, a cada um pedaço de terra, vamos dizer, meios de produção. Acesso aos meios de produção, que é o liberalismo clássico, que está na cabeça do Smith. O Smith acha que, originalmente, todo mundo... Depois ele vê, tem capitalista, tem divisão do trabalho, tem tudo isso, mas... e está depois você esqueceu também do David Hume, não é isso? O David Hume, que todos indivíduos com capacidades iguais, que está no Amartya Sen, que é o ponto que o Amartya Sen vai puxar, né, vão conseguir chegar lá, ou seja, é um mundo de pequenos empresários.
que é liberal. Tá? Então, o neoliberalismo já não pressupõe nenhuma igualdade, vamos dizer assim. O neoliberalismo é cruel, né? Tem os que é o darwinismo social, né? Então a gente não pode pôr na mesma toada. Obrigado. Luiz Fernando. Luiz Fernando de Paula, meu nome. Eu vou fazer uma pergunta para Vanessa e outra para o Pedro, né? Para a Vanessa, aliás, eu vou tentar provocar vocês, né? Eu acho que a gente tem papel nosso aqui da plateia tentar provocar um pouquinho vocês. Os amigos, né? São amigos queridos, né? Os dois. Vanessa, é o seguinte, quer dizer, a minha questão é a seguinte, pelo que você mostrou, né? Quer dizer, pela lógica do modelo de política econômica adotado pelo governo, né? Quer dizer, a margem de manobra para acomodar, né? Quer dizer, você tem câmbio volátil, obriga a utilizar swaps cambiais, regime de meta de inflação, que, de certa forma, obriga a elevação de taxa de juros em ocasiões de que a inflação está se elevando, né? Então, você tem um determinado tipo de governança de política econômica. Então, dentro dos marcos dessa governança, né, o raio de manobra, né, a gente pode discutir se tem algum tipo de espaço de política para fazer marginalmente alguma coisa diferente. Tá? Agora, a não ser como os dados mesmo que você mostrou, né, os gastos de previdência, gasto de juros, por conta da política de juros, gasto de previdência, mesmo com a reforma de previdência, aumenta. Né? Então, quer dizer, se dentro desse modelo, né, se a gente continuar com uma política de gastos sociais, né, uma política de injeção de recursos no BNDES, né, uma política de regime de meta de inflação, né, etc., etc., a dívida pública vai explodir. Tá? E no marco desse modelo não vai dar. Né? Então, vamos discutir, né, o modelo de governança desse negócio. Né? Senão fica aquela chiadeira de sempre. Olha, o juros está aqui elevando. Né? Então, ou a gente vai pensar no outro mecanismo de governança, regime de meta de inflação, a liberalização financeira, temos um país totalmente integrado financeiramente. Né? Quer dizer, e aí entra numa questão de economia política mesmo, né? De o que seria possível em que condições, né, se é que seria possível, né, tipo de aliança política seria possível para mudar isso aí. Né? Então, só problematizar que as coisas dizer que são fáceis. Pedro, o Pedro, assim, vou fazer uma provocação mais para o final, né, para a sua colocação do Kalec, né, quer dizer, leva um certo, vou chamar assim, um certo niilismo. Né? Em que sentido? Né? Quer dizer, fazer políticas de pleno emprego, né, que gera lucro para o empresário, né, o empresário perde o poder de disciplinador de mercado. Né? Então, quer dizer, de certa forma, né, leva um certo niilismo no sentido seguinte, quer dizer, a gente fazer políticas pró-crescimento, os empresários não vão comprar essa ideia. Queria que você problematizasse isso. Obrigado. Obrigado. Colega logo atrás. Fábio Freitas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma questão e pergunta para os dois. Vanessa, primeiro. Vanessa, ali você mostrou com muita clareza, a partir dos dados, o papel dos juros na dinâmica da dívida e do déficit nominal, tá certo? E isso leva a uma questão que talvez ontem eu cheguei atrasado no GT, mas talvez tenha sido objeto, mas no final, no resumo, não apareceu com tanta relevância quanto eu acho que deveria, que é talvez a pergunta mais difícil de ser respondida, ou aquela para a qual a resposta ainda não está muito bem estabelecida na economia brasileira, que é por que o patamar das taxas de juros no Brasil são tão altos, tá certo? Que não é uma questão da dinâmica do juros, o juros sobe, cai, etc., mas
porque subindo ou caindo, porque sobe e cai num patamar tão alto, totalmente sem relação com qualquer outra experiência que exista hoje na economia mundial. Tá? O patamar é totalmente fora de esquadro. Tá? Então, essa é uma pergunta, tem explicações neoclássicas, tem explicações não neoclássicas, mas a gente precisa debater isso um pouco mais. Né? Pedro, em relação a Kalec, eu acho que tem vamos dizer assim, uma derivação, uma dedução que a gente pode fazer a partir do Kalec que encaixa bem, que é o seguinte: quando o Kalec fala que a classe capitalista quer que no debate a recuperação dependa dos gastos privados, e eles dizem que os gastos privados dependem da confiança, isso tem uma dimensão que o Kalec próprio, ele mesmo não explorou tanto, mas que a gente pode explorar a partir dele, que confiança é um conceito muito aberto, e é tão aberto que ele pode abrigar uma série de agendas definidas por quem? Pela própria classe capitalista, como agendas das políticas públicas, agendas de Estado. Então, com esse mecanismo, é um mecanismo de se apropriar da agenda pública. Tá certo? Eu acho que isso você poderia enfatizar como um desdobramento do Kalec. Tá? E a outra questão em relação ao Kalec, que é importante, é o Kalec, na década de 70, refletiu um pouco sobre... Ele fala no artigo dos aspectos políticos sobre a reforma crucial. Ele fala sobre a reforma crucial. E na reforma crucial, ele fala que veio a ser uma espécie de pacto social pela estabilidade, que, de certa forma, seria o pacto que permitiu o Golden Age. Tá certo? Mas na década de 70, na derrocada da Golden Age, ele fala, então, de por que isso deixou de acontecer e da pressão que foi estabelecida sobre as taxas de lucro. Ou seja, não só aspectos políticos, mas ali aspectos econômicos do pleno emprego. Tá certo? Obrigado. Eu vou fazer uma opção por inclusão e para abrir mais perguntas, para permitir a mais pessoas contribuírem. Isso é a exploração dos nossos palestrantes, mas eu vou cometer esse risco. Mas eu queria pedir aos colegas que estão fazendo perguntas para serem breves. Pergunta. Colega ao fundo. No fundo. Sim. Tá aqui. Primeiro para a professora Vanessa. Podia colocar naquele slide sobre a questão da formação bruta de capital? Bom, a pergunta que eu faço é baseada até, inclusive, num artigo que eu acabei escrevendo e foi publicado no Brasil Debate, e o título do artigo, em 2015, era A Desconstrução do Governo Trabalhista de Dilma Rousseff. E aí eu partia da premissa que, antes de junho de 2013, a presidenta tinha 78% de popularidade ótimo e bom, e que, a partir das manifestações de junho de 2013, essa popularidade cai e depois despenca, né, em 2015. E aí eu me baseio na tese de que, em 2013, a formação bruta de capital estava começando a voltar a crescer. E, a partir das manifestações de junho, essa formação bruta acaba despencando e depois não cresce mais. Né? Por isso que eu tinha pedido para te colocar naquele slide, porque ali está bem claro aquilo. Né? E aí a minha tese é que, a partir de 2012, quando a presidenta começa a diminuir a taxa de juros, por meio dos bancos públicos, a mídia começa a combater essa política de forma muito forte, ameaçando que o governo estava sendo displicente contra a questão da inflação. Então, a pergunta e aí a mídia tem um papel bastante importante de tornar essas expectativas negativas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? E principalmente em relação à questão da mídia.
A segunda pergunta, de forma bem pontual, professor Pedro, é em relação à questão da ideologia liberal, né, que está muito disseminada hoje, até nos meios acadêmicos, dentro da economia e na sociedade como um todo, né? E eu queria que comentasse um pouquinho sobre essa visão do individualismo, e fazendo uma contrapartida com a questão da solidariedade. E aí eu queria trazer à tona um autor que, na minha opinião, é muito pouco abordado, que é Alberto Pasqualini, que trabalha muito com essa questão do capitalismo solidário, né, fazendo um contraponto dentro do espectro capitalista ao liberalismo econômico, né, o trabalhismo como contraponto. Muito obrigado. Obrigado. Última pergunta dessa primeira rodada, a colega aqui no meio. Bom dia, minha pergunta é para o professor Pedro. Eu quero saber como você analisa o projeto neoliberal, a situação do projeto neoliberal hoje em América Latina, se é possível, geral, desde as categorias de governamentalidade e concorrência. Isso. Desculpa, se entendeu? Falou muito. Tá, muito obrigado. Essa é a última da primeira rodada. Vamos fazer 2 rodadas de perguntas. Vanessa. Bom, em primeiro lugar, começando aqui com a discussão da margem de manobra, né? Veja, dentro da interpretação que eu tenho, eu acho que esse modelo de crescimento, digamos, que vigiu de 2003 basicamente até 2011, né, ele vem ancorado nessa parte de incentivos ao consumo e a questão da própria política distributiva, que, através das transferências de assistência e previdência, aumento real de salário mínimo, geram uma melhor distribuição de renda, e isto, junto com o aumento do crédito, geram elementos positivos do consumo, e do lado do investimento, nós temos a questão do próprio investimento induzido pelo crescimento, pelo setor externo, mas também induzido pelo investimento público. E junto com o crescimento do setor externo, puxado aí pela melhora do preço das commodities, né, e a melhora do comércio mundial, mais vinculado fortemente pela exportação de produtos primários e manufaturados ligados a recursos naturais. No entanto, não houve, de fato, mudança na estrutura, né, da política macroeconômica de uma forma mais profunda, inicialmente. Você mantém o regime de metas, você mantém a abertura financeira, e você consegue manter um resultado primário positivo a despeito do aumento de gastos por conta do crescimento da receita resultante do próprio crescimento da economia. Ora, quando você passa a ter uma dinâmica de crescimento mundial com preços de commodities relativamente mais baixos do que o período anterior, em que também a dinâmica de crescimento da China não é a mesma dinâmica de crescimento do período anterior, o espaço do setor externo hoje é pior do que o espaço do setor externo no período anterior, e a dinâmica de crescimento possível de vir hoje seria uma dinâmica de crescimento menor do que do período anterior. Então, nesse sentido, o período 2003 e 2011, ele consegue apresentar resultados primários, obviamente, por uma junção de dinâmica do setor externo e dinâmica do setor interno, né? No entanto, as condições não são mais as mesmas. Então, primeiro, você não pode repor o período anterior, é impossível repor o período anterior, e, segundo, é necessário modificações na estrutura. Então, você tem que ter, não pode ser o mesmo modelo, né? O mesmo modelo, ele é impossível no período recente. Então, você vai ter que mexer em coisas que você não mexeu no período anterior. Você conseguiu crescer distribuindo sem mexer em nenhuma relação do lado financeiro, de forma mais profunda, né? Agora, não é mais possível fazer isso. Então, nós temos que debater, e um eventual novo modelo que permita um crescimento mantendo distribuição
tem que ser em outras bases. E aí nós temos que mexer e debater uma questão vinculada aí ao modelo de governança. Concordo em gênero, número e grau. Envolve o debate do regime de metas, envolve o debate da abertura financeira, envolve a própria questão do regime fiscal, que já mudou, na verdade. Claro que essa é uma questão de economia política, né? Temos margem de manobra para isso, quer dizer, que governo que poderia fazer uma coisa dessa? No entanto, eu acho que o grande desafio é esse, quer dizer, nós, como analistas, nós temos que colocar justamente essa questão. Olha, anteriormente isso não foi feito. Foi possível crescer e distribuir sem mexer esse lado. E, por isso, inclusive, a própria perspectiva de se colocar que mantém-se questões importantes de não transformações na economia brasileira. Uma delas é não mexer no lado financeiro. Nós fizemos isso sem mexer em nada, parecendo que nós estamos fazendo, agradando a gregos e goianos. Não dá mais, né? Sem mexer na estrutura produtiva de uma forma mais pesada e coordenada. Quer dizer, qualquer modelo de crescimento que se tenha, nós vamos ter que pensar qual vai ser a inserção externa, quais são as cadeias globais de valor que nós efetivamente vamos entrar